Boa noite a todos. Iniciamos agora mais uma aula do nosso curso de Direito Penal, parte geral. Vamos tratar hoje de um dos últimos capítulos do livro do Rogério Greco, que é justamente o capítulo relativo à ação penal. Bom, algumas notas preliminares aqui sobre a ação penal. A ação penal é conceituada como um direito subjetivo processual. É o que seria um direito subjetivo. É um direito, né, positivado que pode ser invocado por um sujeito, né? E no momento que ele é invocado pelo sujeito, que ele é passível de ser invocado pelo sujeito, ele deixa de ser um direito objetivo, quer dizer, um direito abstratamente posto no ordenamento jurídico, e passa a ser um direito do sujeito, quer dizer, um direito invocável pelo sujeito e a partir do qual podem se desencadear consequências jurídicas em sentido estrito ou consequências fáticas, né? Seria, por exemplo, um exemplo aqui de direito objetivo. Vamos supor um direito, vamos supor que esteja lá tá na Constituição Federal lá que o concurso público é um meio de acesso aos cargos públicos, né? Tá descrito lá na Constituição. E no momento que o sujeito passa no concurso, que é aprovado ali no concurso, ele passa a ter o direito subjetivo à posse, ao exercício daquele cargo público, né? Então, o direito objetivo que seria aquele direito abstrato, né, colocado ali na norma, no ordenamento jurídico, e o direito subjetivo é o direito invocado pelo sujeito de direito, né? E que vai, uma vez invocado, ele vai... é o direito invocável, na verdade, pelo sujeito de direito, e uma vez invocado, ele vai produzir as consequências concretas que ele tem que produzir, né? Então, não sei se eu consegui expor muito bem. Mas, continuando aqui. O direito de ação seria, então, um direito subjetivo, quer dizer, um direito do sujeito, né, do titular desse direito, de caráter processual, né? Justamente porque diz respeito à deflagração de um processo penal, né? Que é um conjunto concatenado de atos que tem uma finalidade que nós vamos ver aqui. Bom, ele é um direito subjetivo processual público, né? Porque a justiça penal é uma justiça pública, né? Mesmo quando o titular da ação é uma figura privada, um querelante, né? Nos casos de ação penal privada que nós vamos ver aqui, todo o desenrolar do processo, inclusive a imposição da sanção, vai se dar por intermediação do Estado, né? O sujeito não pode ali, mano própria, né, por ele mesmo, impor a sanção penal ou declarar alguém culpado, né? É um direito processual de caráter público, né? Tem a intermediação do Estado, que ele é exercido é um direito exercido frente ao Estado. Então, você não está entrando ali contra a pessoa, você está pedindo ao Estado, você, no caso de um querelante, um particular ou o Ministério Público, né, que apesar de integrar o Estado, é uma figura autônoma em relação ao Poder Judiciário, né? É um ente autônomo, né, em relação ao Poder Judiciário, um órgão autônomo. Na verdade, o termo correto seria esse, é um órgão autônomo, o Ministério Público. Um direito exercido frente ao Estado pedindo, né, na realização da justiça penal, quer dizer, a identificação do autor da infração e a atribuição da penalidade a ele devida, né? É um direito que ele é sempre instrumental, ele é o processo é um veículo
para concretização do direito material, né? O que seria o direito material aqui na hipótese aqui do direito penal? Seria as normas que não são de direito processual, quer dizer que elas não são meramente instrumentais, que elas trazem um fim nelas mesmas. Por exemplo, vamos supor que o sujeito está veiculando um querelante, né? Está veiculando por meio do processo uma pretensão de direito material fundada, vamos supor, ali no artigo que trata do crime de injúria, né? Tem lá crime de injúria, pena, se eu não me engano, detenção de tanto a tanto tempo, né? Então, por meio do processo, ele quer promover a efetivação daquele direito material, quer dizer, daquele direito que nele mesmo que ele não é instrumental, que ele traz um fim nele mesmo. E o processo, por sua vez, ele é por definição instrumental, ele visa veicular essa pretensão de direito material, né? Bom, e a finalidade do processo é justamente essa, para que seja apontado o autor da infração e para que a esse autor seja atribuída a penalidade devida, né? Conforme as regras de direito material, quer dizer, as regras que trazem um fim nelas mesmas, né? Que não são um veículo para uma outra questão, né? Bom, quanto às condições da ação, né? Apenas uma nota que o novo Código de Processo Civil ele extinguiu essa categoria condições da ação. Ele trata tão somente de pressupostos processuais e de questões de mérito, né? Essa categoria aqui, condições da ação, que era meio um terceiro gênero ali entre as condições da ação, entre os pressupostos processuais e as questões de mérito, foi excluída, né? Mas os elementos que antes integravam as condições da ação não foram excluídos, eles foram só realocados conforme a sua natureza, né? Como questões de mérito ou como pressupostos processuais. Mas como eu não tenho certeza de como isso vai repercutir no direito penal, né? No direito penal tem como fonte subsidiária o processo penal tem como fonte subsidiária o processo civil. Mas o processo penal ele tem algumas normas próprias, ele tem, portanto, um caráter autônomo em relação ao processo civil, né? O processo civil e, notadamente, o Código de Processo Civil são fontes subsidiárias do Código de Processo Penal, quer dizer, é uma fonte que vai completar, que vai integrar ali as normas processuais penais no ponto em que elas forem omissas, né? No ponto em que houver algum tipo de impasse, e aí é possível se utilizar do Código de Processo Civil. Mas como eu não tenho certeza de como isso vai repercutir, o Código de Processo Civil foi promulgado, passou a ter vigência, na verdade, se eu não me engano, em março, então tem menos de 2 meses aí. Eu não sei como é que essa questão vai ficar. Então eu vou tratar aqui da forma como está no livro do Rogério Greco, né? Que foi editado anteriormente ao novo Código de Processo Civil, mas é o material com o qual nós vamos lidar e posteriormente é bom ficar ligado e ver como é que os doutrinadores, como é que a jurisprudência vai lidar com essa questão aí se a extinção da categoria condições da ação no processo civil vai repercutir também no processo penal. Bom, condições da ação são aqueles elementos imprescindíveis à própria veiculação da ação, não é nem a decisão pela absolvição ou pela condenação do sujeito. São condições para que a ação possa ser processada pelo Poder Judiciário, né? A ausência de qualquer das condições que eu vou enunciar aqui é causa de rejeição da peça. O juiz sequer vai analisar se o sujeito é culpado ou se é inocente, ele simplesmente vai rejeitar a peça, não vai tomar conhecimento daquilo, né?
Bom, a primeira condição da ação é a legitimidade das partes, né? A legitimidade se desdobra em legitimidade ativa e legitimidade passiva, né? A legitimidade ativa é como se dá conforme a natureza da ação, nós vamos ver mais à frente. Se for uma ação pública, né, o titular da ação pública é o Ministério Público, né? Se for uma ação privada, o titular da ação privada vai ser o particular, né, o ofendido ou o seu representante legal. A legitimidade passiva é uma categoria que não se aplica muito bem, que não tem uma definição, não se encaixa muito bem no processo penal, porque a legitimidade passiva é daquele sujeito, seria no caso o réu, né? Mas no processo civil, quando o sujeito ele não tem legitimidade, quer dizer, não é pertinente que ele figure naquele no polo passivo da ação, ocorre justamente esse não conhecimento, né? A extinção do processo sem conhecimento do mérito, sem resolução do mérito. Mas no processo penal, na verdade, a impertinência do réu ali naquele polo passivo não vai gerar a extinção da ação sem resolução do mérito, mas ela vai ser apreciada justamente como uma questão de mérito, e se realmente for impertinente que o réu esteja ali, na verdade ele vai ser absolvido, né? Vai ser proferida uma decisão com mérito, com o conhecimento das questões de fundo que estão sendo veiculadas ali no processo, né? Bom, uma outra condição da ação seria o interesse de agir, né? Que seria a necessidade do Estado juiz aplicar a pena, que no caso do processo penal também é uma categoria que fica um pouco estranha, porque sempre vai haver a necessidade de intervenção do Estado para a efetivação da justiça penal, né? A gente não pode realizar a justiça penal, quer dizer, nós mesmos julgarmos, nós mesmos impormos a pena ao sujeito, né, por meio da justiça privada, né, de um tribunal de arbitragem, ou o cara arbitrariamente mesmo pegar e falar, não, eu vou aplicar a você aqui a pena pelo crime tal, né, isso não é possível, né. Então sempre vai haver o interesse de agir, né, sempre vai haver necessidade de intervenção do Estado juiz, né, o juiz ali representando a figura do Estado, né. Outra condição da ação seria a possibilidade jurídica do pedido, né? Que é, na verdade, a previsão daquela possibilidade, daquela pretensão do sujeito no ordenamento jurídico, né? Por exemplo, lá no crime de uma ação penal privada, o cara, olha, eu quero que ele seja punido aqui por esse crime que está tipificado aqui em tal artigo, né, por essa infração penal aqui tipificada em tal artigo, né? Então há uma previsão da pretensão do sujeito veiculada por meio da ação. Então há a possibilidade jurídica do pedido, mas vamos supor que ele queira a condenação do camarada por um crime que não existe, né? Um crime que não está previsto em lugar nenhum, né? Então o pedido seria juridicamente impossível, né? E a ação não seria nem conhecida, seria rejeitada em limine, né? E aqui a quarta condição da ação que eu vou enunciar, na verdade, é a mais importante até, e também porque ela é específica do direito penal, né? É uma espécie aqui de condição da ação que não existe no processo civil. É a chamada justa causa, né? É uma questão bem típica do processo penal e do direito penal. A justa causa se consubstancia num lastro probatório mínimo, né, que já deve instruir de pronto a ação, né? O que seria esse lastro probatório mínimo? Seria a prova da materialidade do delito, quer dizer, a prova de que o delito aconteceu, né? Vamos supor, no caso de um homicídio, a prova tem quer dizer, com essa questão da Elisa Samúdio aí sem o corpo e tal, mas isso deu um trabalhão depois, essa questão da ausência do corpo e
e coisa e tal, mas em regra, né, vamos supor que se trate de um crime de homicídio, né, vamos deixar de fora essas hipóteses excepcionais aí, como aquele caso da Elisa Samúdio, esses casos que o corpo desaparece e ninguém tem certeza plena do que aconteceu e a conclusão é tirada pelo conjunto de indícios ali, coisa e tal, né. Vamos supor, num homicídio, via de regra, a materialidade seria o corpo da pessoa que morreu, né, com crivado de bala ali, ou de facadas, ou por um estrangulamento, ou envenenamento, ou a causa que for, né. Então tá aqui, olha, tem aqui uma pessoa e essa pessoa foi assassinada. Então tá aqui a prova da materialidade do delito. Um assassinato foi cometido, né. Seria a prova, quer dizer, da materialidade, a demonstração, né. E quanto à autoria, bastam indícios, né? Porque o juízo definitivo a respeito da autoria vai ser feito no decorrer do processo ali em contraditório, né? Com o sujeito tendo a possibilidade de se defender. Então, para apresentar a ação, o titular da ação penal, seja o Ministério Público ou o querelante, em 99% das vezes o Ministério Público, né? Porque a maioria dos crimes são de ação penal pública, ele tem que demonstrar uns indícios mínimos de que foi aquele sujeito, né? Simplesmente, vamos supor, ocorreu o homicídio, não pode o Ministério Público arbitrariamente, parece que foi aquele cara ali, simplesmente imputar o crime ao sujeito sem nenhuma base empírica, indiciária, né? Quer dizer, tem que haver, vamos supor, num crime de homicídio, né? Apareceu, vamos supor, uma mulher morta, né, estrangulada, né, dentro de casa. E aí o Ministério Público ajuiza a ação penal e instrui ali, logo de cara, né, logo com a denúncia, né, que é a primeira peça, instrui a ação com informações ali, ou até já com provas, de que, por exemplo, né, olha, o marido dela era um sujeito violento, né, era um camarada que já agrediu ela várias vezes, era a única pessoa que convivia com ela, né, não tinham outras pessoas que tinham acesso à casa, né, o cara já tinha não sei quantas ocorrências na Lei Maria da Penha, né, e coisa e tal, e ele está foragido, ele está sumido, quer dizer, há diversos indícios apontando ali que de fato foi o cara que cometeu. Não são provas, o Ministério Público não precisa trazer a prova irrefutável de que foi o camarada que cometeu, tá aqui foto dele aqui cometendo, um vídeo dele aqui cometendo um crime. Não é necessário isso, mas é necessário no mínimo que haja alguns indicativos, né, de que foi aquele determinado sujeito quem cometeu a ação penal, quem cometeu a infração penal, né? Justamente para que não haja para que a ação penal não seja um instrumento temerário, né? Pô, você pode ser acusado, você vai responder um processo penal, que é um negócio extremamente, eu nunca respondi, graças a Deus, mas eu imagino que seja uma coisa extremamente desagradável, cansativa, estressante, e uma coisa que avilta ali a imagem social da pessoa também. Você não pode responder uma ação penal sem que apontem que, no mínimo, parece que foi você que cometeu essa infração penal, né? Bom, quanto às condições da ação era isso. Vamos entrar agora nas espécies de ação penal, né? A ação penal pode ser pública, né, que é a regra, se não tiver descrito no tipo penal ali se não houver nenhuma nota excepcional ali no tipo penal dizendo expressamente que se trata de um crime de ação penal privada, vai ser um crime de ação penal pública. O crime de ação penal pública é a regra geral, é o que se presume, né? E a ação penal privada tem justamente esse caráter excepcional que tem que estar previsto em lei, né? A própria lei vai dizer, geralmente ali no fim do capítulo que trata daquela categoria de crimes, ou às vezes no próprio tipo penal vai estar, os crimes deste título ou deste capítulo se processam mediante ação penal privada, ou este crime se processa mediante ação penal privada, coisa assim, vai ter um indicativo expresso, né? Bom, vamos tratar primeiro aqui da ação penal pública, né?
Os princípios informadores da ação penal pública, né, que é aquela veiculada pelo Ministério Público, são a obrigatoriedade, né? São a obrigatoriedade, a oficialidade, a indisponibilidade, a indivisibilidade e a intranscendência, né? São os princípios arrolados pelo Rogério Greco, né? Pode ser que tenha outro doutrinador que aponte mais coisa e tal, mas aqui está bem delimitado e aqui é uma fonte segura para que a gente possa fazer nosso estudo. O primeiro princípio que eu arrolei, que é a obrigatoriedade, consiste no dever do Ministério Público deflagrar a ação, né? Se o Ministério Público estiver diante de um fato que se afigura em tese, né, que tem aparência ali de fato típico, ilícito e culpável, né, e esteja presente a justa causa, quer dizer, a prova ali da materialidade e os indícios mínimos de autoria, o Ministério Público tem a obrigação de ajuizar a ação. Ele não dispõe, né? Ele não pode, não, contra esse cara aqui nós não vamos ajuizar, ou esse crime aqui, nós estamos com trabalho demais aqui, esse crime aqui é muito irrelevante, nós não vamos mexer com isso. Não. O Ministério Público não tem essa faculdade, ele tem a obrigação de ajuizar a ação justamente porque ele está atuando ali, de certa maneira, como um representante da própria sociedade, né? A sociedade tem interesse, quer dizer, houve uma infração penal, então houve uma violação a um bem jurídico valioso, né? Justamente por ele estar tutelado na norma penal, né? Houve uma infração à ordem estatal, né? E a sociedade tem interesse em que aquele delito, em que seja apurada a autoria daquele delito e que o sujeito que de fato cometeu aquilo seja punido. A gente não pode, só porque, vamos supor, com o cometimento de um crime de roubo, um crime de sequestro, um crime de homicídio, né? Só porque não foi comigo, né? Não quer dizer que eu não tenha interesse em ver esse camarada preso, né? Um cara que praticou um homicídio, que praticou um roubo, a sociedade tem interesse que esse cara seja preso, que esse cara seja punido de alguma maneira, né? Que esse tipo de conduta não passe em branco, né? Sob pena do caos social, né? Dos marginais, dos bandidos, daqueles que infringem a lei, que eles tomem conta de tudo, né? Bom, esse seria uma espécie de um fundamento aí filosófico da obrigatoriedade da ação penal, né? O outro princípio é a oficialidade, né? Quer dizer, que a ação deve ser procedida, deve ser deflagrada por um órgão oficial, né? Que no caso é o Ministério Público, né? A indisponibilidade, né? Que também meio que está ligada à obrigatoriedade, mas tem um outro caráter, né? A obrigatoriedade é a obrigação de ajuizar a ação, né? Presentes ali o crime, configurado o crime em tese e presente a justa causa. E a disponibilidade já tem a ver, é uma espécie de obrigatoriedade, mas depois do ajuizamento da ação. Quer dizer, uma vez ajuizada a ação, o Ministério Público também não pode desistir dela, né? Ele não pode falar, não, realmente nós não vale a pena e coisa e tal, e pode extinguir o processo aí, juiz, né? Isso não é cabível, né? Agora, o Ministério Público, ele tem... os membros do Ministério Público, eles têm a chamada autonomia funcional, né? A liberdade de convicção. Então, ali, vamos supor, no decorrer do processo, são produzidas novas provas ou há um novo juízo ali sobre aqueles elementos iniciais, e o Ministério Público tem a faculdade de, se afigurar o caso, né, pedir a absolvição do sujeito, né? O Ministério Público ajuizou a ação, parecia que era o cara, né? E o próprio promotor que ajuizou a ação pode pedir a absolvição, ou então vamos supor que o promotor seja substituído por qualquer motivo, e aí entra um novo promotor e o quadro de provas permanece o mesmo, mas aquele novo promotor tem um juízo diferente, né, sobre esse conjunto ali, o conjunto probatório ali dos autos, e fala, não, realmente não tem elementos aqui para condenação e o sujeito deve ser absolvido, né? O Ministério Público, ele não tem a obrigação de pedir a condenação sempre, ele está representando a sociedade ali,
Se não tem realmente provas, se não tem elementos para que o camarada seja condenado, a sociedade também não tem interesse em que um inocente seja posto na cadeia, né? Então, o Ministério Público ele tem também essa nota, né, essa característica em tese da imparcialidade, né? Ele não está obrigado a pedir a condenação, ele está obrigado a agir conforme o convencimento ali do membro do Ministério Público, tendo em vista que ele atua como uma espécie ali de representante da sociedade, né? A outra nota é a indivisibilidade, né? Quer dizer que todos os que concorreram para a ação penal devem receber o mesmo tratamento, né? Vamos supor que tem ali um crime de homicídio ou de roubo, ou seja, do que for, para o qual concorreram vários agentes, né? O Ministério Público não pode chegar e não, vamos ajuizar só contra esses dois aqui que são os mais perigosos e deixa os outros aí para lá que isso vai dar trabalho demais à toa, né? O Ministério Público não tem essa faculdade de escolher contra quem vai ajuizar a ação, né? Presentes ali os pressupostos foi esse plano tem que ajuizar a ação contra todos, né? Não pode dividir. E a intranscendência, né? Quer dizer, o ajuizamento da ação deve ser destinado, a ação deve ser em face daqueles que deve apontar como acusados, né? Aqueles que em tese praticaram o fato e não terceiros, né? Bom, agora as espécies, né, de ação penal pública. A ação penal pública incondicionada, que é a mais comum, né? Quer dizer, o Ministério Público teve notícia da prática do delito, se estiver presente a justa causa, ele pode ajuizar a ação e não depende de mais nada, né? E tem uma outra espécie também de ação penal pública que é chamada ação penal pública condicionada, né? Que ela tem uma condição especial de precedibilidade que obriga inclusive também o delegado de polícia, né? Alguns crimes os crimes de ação penal pública condicionada, eles também vão estar expressamente indicados, né, na lei, quer dizer, vai constar lá, olha, o prosseguimento da ação penal se dá mediante representação, né, a ação penal pública condicionada e coisa e tal, vai ter uma referência lá na lei. E vai depender da demonstração de vontade do ofendido ou do representante legal, ou dos sucessores do ofendido, quando for o caso, né? Para que se dê seguimento àquela ação, né? Se eu não me engano, há algumas modalidades de crime de estupro, né, que se procede mediante representação. Há alguns outros tipos de crimes, se eu não me engano, acho que a apropriação indébita também. Tá me fugindo agora os crimes de ação penal pública condicionada, mas eles vai estar sempre expresso ali essa questão de que se trata de uma ação penal pública condicionada, e esse condicionamento é um condicionamento à manifestação de vontade do ofendido ou de quem lhe faça às vezes, né, seu representante legal, ou se for o caso dos seus sucessores ali, né. E ela tem uma nota distintiva também, que a representação é retratável, né, essa manifestação de vontade, que ela não tem nenhuma forma especial, pode ser expressada de qualquer maneira, né? Quer dizer, eu falei ali do delegado de polícia e não esclareci, só retomando. O delegado não pode iniciar as investigações se não houver a representação da vítima, né? Não só o Ministério Público não pode ajuizar a ação, como o delegado de polícia sequer pode dar início, né, aos trabalhos ali de investigação sem a representação da vítima, né? E essa representação ela pode ser retratada, quer dizer, o sujeito pode retirar essa representação até o momento do oferecimento da denúncia. O Ministério Público ofereceu a denúncia, acabou, o sujeito não pode mais voltar atrás, está consumado, né? E aí dali em diante vai prosseguir, vamos dizer, independentemente da intervenção do sujeito que fez a representação. O Ministério Público vai fazer o papel dele, o juiz vai fazer o papel dele,
o defensor do acusado ali vai fazer o papel dele e aí a participação do ofendido se exauriu, né? No máximo, se for o caso, ele pode atuar como assistente de acusação, mas que aí já é outra história que nós não vamos tratar aqui. Bom, quanto às modalidades da ação penal pública condicionada, ela pode se dar por representação do ofendido, né, que nós falamos, e há também determinadas hipóteses de requisição do ministro da Justiça. Se eu não me engano, são algumas ações que tratam, que tem como ofendido o presidente da República, né, questões que têm a ver ali com questões de Estado, mesmo no sentido de Estado Nacional do Brasil, né? E agora não me vem à memória quais são, na verdade, esses crimes, mas há alguns que dependem de requisição do ministro da Justiça, né? Que se dá por meio de um ato administrativo. Ele edita ali formalmente um comunicado, um ofício, ou seja o que for, para que se possa dar início ali tanto às investigações policiais quanto à ação penal. Agora, tem também a nota de que a representação ou a mesma requisição do ministro da Justiça, ela não constrange o Ministério Público a ajuizar a ação, né? O Ministério Público ele tem independência funcional, independência ali do membro tem independência funcional, né? Ele, feita a representação, ele está autorizado a ajuizar a ação se estiverem presentes os elementos suficientes, quer dizer, a caracterizado o crime e presente ali a justa causa, né? Agora, o sujeito fez a representação, mas não tem nenhuma prova ali de que sequer o crime existe ou de que hajam indícios mínimos ali da figura que praticou o crime, né? O Ministério Público não está obrigado a ajuizar a ação, né? Bom, quanto à ação penal pública era isso. Agora a ação penal privada, vamos acelerar um pouco aqui, já 32 minutos. Né? Como já disse, a ação penal privada é a exceção prevista em lei. Né? Os princípios informadores da ação penal privada são a oportunidade, quer dizer, ao contrário do que se dá com o Ministério Público, o particular, o querelante, ele não está obrigado a ajuizar a ação. Justamente porque se trata de um interesse mais privado ali do querelante do que propriamente um interesse da sociedade, um interesse público, né? Notadamente os crimes de ação penal privada são os crimes ali contra a honra, né? Por exemplo, um crime de injúria, um cara te xinga na rua, né? Ou seja, na situação que for. Você não é obrigado a processar criminalmente ele, você pode ignorar aquilo ali, relevar. Você não está obrigado a processar o sujeito, até porque o ato de processar pode dar uma publicidade àquilo maior do que até você deseja. Às vezes o cara te xingou ali, te ofendeu, mas foi ali no momento e pronto. Você não quer que essa coisa se estenda, né? E no caso que da ação penal privada, o sujeito tem essa possibilidade. Se ele quiser não fazer nada, ele não está obrigado a agir, né? Ao contrário do Ministério Público, que é pautado pelo princípio da obrigatoriedade, né? Também além do princípio da oportunidade, né, tem também o princípio da disponibilidade, né? O sujeito, mesmo após a propositura da ação, pode desistir dela, né? Ajuizei a ação, mas acho que não vale a pena passar por esse desgaste, ou por qualquer motivo que seja, acho que não vale a pena prosseguir, pode desistir da ação penal, né? Tem também o instituto da perempção, né, que basicamente trata da inércia do sujeito. Vamos supor que ele deu início à ação penal e ele deixou de dar andamento, deixou de comparecer a um ato essencial ou deixou de dar andamento à ação penal por mais de 30 dias. Né, o juiz falou, olha, intime-se fulano de tal, intime-se o querelante para que se manifeste nesse ou naquele sentido. E o sujeito deixa de se manifestar em 30 dias, se dá a chamada perempção, e que é também que acarreta a extinção da punibilidade do réu, né? O último princípio é chamado o princípio da indivisibilidade, né? Quer dizer,
Como nós já falamos, é a mesma coisa do princípio da indivisibilidade que nós tratamos ao falar da ação penal pública. Né? O camarada não pode escolher contra quem ele vai ajuizar a ação. Vamos supor, fui ofendido por fulano, ciclano e beltrano, mas minha birra é só com beltrano, então eu vou ajuizar a ação só contra ele. Né? Isso não é possível. Se o sujeito optar por fazer isso, né, a renúncia em relação ao fulano e o ciclano vai aproveitar também ao beltrano. Né? Se você renunciar em relação a um, essa renúncia aproveita a todos. Certo? Justamente porque a ação penal privada ela não é um instrumento de vingança. Né? Eu quero me vingar, mas eu quero me vingar só de ciclano. Né? Quer dizer, ela está sobre o domínio da vontade do autor, né, do querelante, mas só sob certa medida. Né? Ele não pode manipular a ação ali conforme o bel prazer dele. Tem algumas balizas de ordem pública que ele tem que obedecer, e uma delas é essa, a indivisibilidade. Né? Ou ele ajuiza a ação contra todos, ou contra ninguém. Né? A ação penal privada é um instrumento de justiça, não é um instrumento de vingança, não é um instrumento para espezinhar A, B ou C. É um instrumento para restabelecer a ordem das coisas, né? Restabelecer a justiça. Né? Bom, quanto às espécies, né, de ação penal privada, são 3 espécies, né? A chamada ação penal privada propriamente dita, né? A ação penal privada subsidiária da pública e a ação penal privada personalíssima. Né? A ação penal privada propriamente dita, né, é aquela na qual há uma ação penal privada clássica, né, aquela que nós estamos tratando até agora, né, aquela em que há uma situação de predominante interesse do particular, né? E o procedimento é o seguinte: mediante o nome da peça inicial da ação penal pública, né, ajuizada pelo Ministério Público, a denúncia, o nome da peça inicial da ação penal privada é a chamada queixa. Né? Não é aquela queixa no sentido vulgar que a gente fala de queixa na delegacia. Né? Esse é um uso atécnico do termo, é um uso convencional, mas não é essa palavra tem uma acepção diferente ali no sentido técnico-jurídico. Né? Queixa, no sentido técnico-jurídico, é a petição inicial da ação penal privada. Né? Essa queixa pode ser de autoria do ofendido, né? Que é o que se dá na maioria das vezes, do seu representante legal, né? Ou no caso de morte ou de ausência do ofendido, tem legitimidade para intentar essa ação tanto o cônjuge, né, quanto o ascendente, né, o pai, mãe, avó, avós que estão na linha para cima, né, linha familiar ali, vertical no sentido ascendente, né, subindo, pai, mãe, avô, bisavô, trisavô, sem fim. O ascendente, né, que são os que estão na linha vertical diretamente abaixo, né, o filho, o neto, o bisneto. E os irmãos, né, também têm legitimidade. Né. Só uma nota aqui, ele vai ajuizar a ação, mas por intermédio de um advogado. Né. Tem que ter capacidade postulatória, né, para ajuizar a ação penal. Então a pessoa vai estar ali representada por um advogado. Mesmo o representante legal do ofendido vai estar representado também vai ajuizar a ação por meio de um advogado. Né? Bom, quanto à ação penal privada subsidiária da pública, né, é inclusive classificada como uma garantia constitucional, está expressamente prevista na Constituição Federal, dada a relevância da ação penal privada subsidiária da pública. Né? Ela se dá quando há uma inércia do Ministério Público. Quer dizer, o Ministério Público tinha a obrigação de ajuizar a ação. Né? Vamos supor, vamos supor que tenha ocorrido um homicídio do seu irmão. Né? E aí o Ministério Público está configurado, tem a materialidade, né? Tem os indícios de autoria, coisa e tal. O Ministério Público tinha a obrigação de ajuizar essa ação, mas ele não fez. Né?
Não é que ele entendeu que não houve o crime ou que não tinha indício de autoria, não. É pela mera inércia, né, a desídia, né, a negligência mesmo, né? E nessa hipótese o particular pode agir para suprir essa inércia, essa desídia do Ministério Público, né? E ele vai ajuizar uma ação penal privada, mas que vai fazer às vezes, né, de ação penal pública. Por isso tem esse nome de ação penal privada, subsidiária da pública, né, que atua ali suprindo, né, a pública ou como um sucedâneo ali da ação penal pública, né. Agora o MP, mesmo inicialmente inerte, né, ele pode quebrar essa inércia e tem alguns poderes, né, dentro dessa ação penal privada subsidiária da pública, né. Ele pode aditar a queixa, né, que nós já vimos que é a petição inicial. Aditar é promover, incluir ali novos dados, incluir provas, incluir, né, informações ali na petição, né, na queixa. Ele pode repudiar essa queixa, né. Pode oferecer uma denúncia substitutiva, né, falar, essa peça que o cara apresentou aí não presta, né, tá aqui uma outra denúncia aqui, uma denúncia aqui bem feita. Pode intervir em todos os termos do processo, né? Vamos supor ali na instrução processual, ele pode pedir a produção de provas, né? Pode interpor recurso, né? E se caso o querelante for negligente ali na condução da ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público pode assumir o polo ativo e retomar a ação penal, e no caso vai prosseguir como uma ação penal pública normal, né, ordinária, né. E em qualquer hipótese o Ministério Público vai atuar ali como um fiscal da lei, né, agora chamado de fiscal do ordenamento jurídico, né. Ele vai verificar se de fato a coisa está se desenrolando conforme manda a lei, né. Bom, agora a última hipótese aqui de ação penal privada, chamada ação penal privada personalíssima, né? É aquela que tem um interesse predominante do particular, mas é um interesse ainda mais agudo, né? Um interesse de caráter íntimo, ali muito pessoal, né? E só tem uma hipótese desse tipo de ação penal no ordenamento jurídico, que está previsto no artigo 236 do Código Penal, que é um induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento no casamento, né? Que é quando o sujeito se casa, mas ele escondeu ele induziu a pessoa ali a erro, né? Induziu o outro cônjuge, a outra parte ali, a erro para poder celebrar o casamento, ou ocultou algum impedimento que ele tinha para se casar, né? Isso é uma infração penal, mas que vai depender da iniciativa da parte prejudicada, quer dizer, do outro cônjuge, né? E a deflagração dessa ação penal, por ela ter um caráter tão íntimo, tão particular, ela não é possível de ser intentada nem por aquela linha sucessória que nós vimos, né? De cônjuge, de ascendente, descendente, não se transmite a ninguém. Se a pessoa morreu, o casado ali morrer, acabou a história, né? Somente o ofendido pode ajuizar essa ação, né? Meus caros, quanto à ação penal era isso, né? Peço que vocês fiquem atentos a essa questão das condições da ação, né? Que aparentemente é uma categoria que foi extinta no novo Código de Processo Civil, e não sei ainda como isso vai repercutir no processo penal, né? Então, boa noite a todos, obrigado pela atenção.